Sejam bem-vindos todos e todas, que Deus te abençoe muito, que te guarde em mais esse dia e com certeza por mais todos os dias aí da sua vida. Amém? Vamos compartilhar um pouquinho a palavra? O título, para quem viu o título aí da live, né? Nós temos nosso título principal, que é prioridades, né? Essa é a nossa live prioridades. E o tema de hoje, né, que eu gostaria de falar com vocês é: não enterre os seus sonhos. Não enterre os seus sonhos. Com certeza, todos nós aqui temos sonhos, né? E às vezes esses sonhos eles estão meio enterrados ou deixados de lado, né? Quantas pessoas esse ano já não falaram, não, deixa isso aqui quieto agora, porque esse ano não compensa, vamos esperar, né? Só que a palavra ela sempre nos ensina quando a palavra fala em esperar, ela fala sempre em esperar no Senhor, né? Mas fora isso, ela nunca manda a gente parar, ela nunca manda a gente cruzar os braços, ela nunca manda a gente simplesmente esperar as coisas acontecerem, né? Todas as vezes que a palavra de Deus nos manda esperar, é no sentido de termos a nossa esperança em Deus. E isso, obviamente, não significa cruzar os braços e ficar simplesmente esperando as coisas acontecerem. Mas, pelo contrário, né? O esperar em Deus significa sempre ter a atitude, né? Ter ações que nos movem. Então, pensando nisso, gostaria de falar sobre sonhos, né? Os sonhos que nós temos, eles são uma capacidade que Deus nos deu, né? De esperar algo bom, de esperar algo melhor, de esperar que coisas aconteçam, né? Mas esse esperar, como eu disse, não é cruzar os braços e simplesmente ficar com um desejo de que as coisas aconteçam. Sonhar é ter uma esperança e, tendo uma esperança, trabalhar, agir para que aquilo de fato possa acontecer, né? E se não vier a acontecer, a gente precisa entender então que não é da vontade de Deus, porque nós temos essa esperança e nós fazemos algo para que aquilo aconteça. Então, ou não acontece por falta de atitude nossa ou porque simplesmente não era vontade de Deus. Então nós precisamos primeiro entender se é ou não a vontade de Deus e segundo, nós não devemos deixar parado, nós não devemos enterrar os nossos sonhos, né? Como eu disse, os sonhos são uma capacidade que Deus nos deu para que a gente possa pensar em coisas e trabalhar por coisas maiores e melhores na nossa vida. E nós não podemos deixar com que os nossos sonhos morram e principalmente nós não podemos enterrar os nossos sonhos. Queria pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler aqui um trecho que vai do versículo 11 ao versículo 16. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 16, tá bom? Lucas 7, do 11 ao 16. Diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram
possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Amém? Aqui a gente tem um relato, uma história de uma mulher que estava indo enterrar o seu único filho, né? Uma viúva, né? Ou seja, ela já havia perdido o seu marido, ela já era viúva, e aqui a história está relatando que ela estava indo enterrar o seu único filho. Bom, toda mãe sabe que o seu filho é com certeza a realização do seu maior sonho, né? Todas as pessoas têm sonhos, e aqui eu vou colocar não só as mulheres, porque no caso do texto é uma mulher, mas todos os pais, né, mães e pais, têm sonhos, todas as pessoas têm sonhos, né? E com certeza para nós que já somos, no meu caso já sou pai, e se você também já é pai, se você já é mãe, a gente sabe que a partir do momento que nós nos tornamos pais, o nosso maior sonho são sonhos dos nossos filhos, né? São que eles realizem os seus sonhos. Quando os nossos filhos realizam os sonhos deles, nós acabamos nos realizando. Então não existe, nós podemos ter muitos sonhos, mas com certeza o nosso maior sonho são os nossos filhos, né? Então essa mulher, ela tinha sonhos, ela tinha planos, mas ela já tinha tido um problema, ela já tinha perdido o seu marido, porque conforme a palavra diz, ela era viúva, e então agora, nessa situação, ela havia acabado de perder o seu filho, e estava indo enterrar o seu único filho. Bom, o que a gente poderia dizer dessa mulher? Uma coisa que a gente poderia dizer com 99% de certeza é que essa mulher não estava apenas indo enterrar o seu filho, mas ela também estava indo enterrar os seus sonhos, né? Porque que sonho essa mulher poderia ter a partir desse momento, né? Que tipo de sonho, o que essa mulher poderia sonhar a partir desse momento? Sendo já viúva e agora enterrando o seu único filho, provavelmente todos os sonhos que ela já sonhou na sua vida, naquele momento ali, estavam completamente frustrados, ou seja, ela não, naquele momento ali em que ela estava indo enterrar o seu filho, ela com certeza tinha acabado de deixar todos os sonhos que ela poderia ter tido na vida de lado. Ali ela já não acreditava mais que realizaria nenhum sonho mais na sua vida, naquele momento. Mas ela teve a graça de cruzar com a pessoa mais incrível que já passou por essa terra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por ela e ele se aproximou dela. E ali nós temos dois momentos muito incríveis. Que o primeiro momento é que Cristo olha para ela, assim como ele olha para cada ser humano que existe, ou seja, para cada um de nós, Cristo olha para nós e ele vê o nosso sofrimento, ele vê aquilo que nós estamos passando. Ele olhou para aquela mulher e viu uma pessoa que estava enterrando os seus sonhos. E muitas vezes Deus também olha para a vida de cada um de nós e ele muitas vezes vê que nós também estamos enterrando os nossos sonhos. Quando algo na nossa vida acontece e nos faz pensar que não adianta mais sonhar, que não compensa mais sonhar, então a gente começa a querer enterrar os sonhos, a gente começa a querer desistir, né, daquilo que a gente sonhou, está sonhando. Então Cristo ele se aproxima, ele percebe isso, ele se aproxima. E Cristo ele está sempre tentando se aproximar de nós, né? E ele chega até ela estava chorando, né? E a gente sabe que ela estava chorando não porque ela estava indo enterrar o filho, mas porque a primeira coisa que Jesus diz para ela é não chore, né? Então Cristo chega para ela e diz não chore. Então eu acho muito incrível Jesus, com certeza todos que já me ouviram sabem como eu acho Jesus uma pessoa incrível,
né? Um Deus maravilhoso, um Deus incrível. E primeiro porque ele chega nela, né? Ele vai direto na pessoa que ele sabe que está mais sofrendo. Tinha mais pessoas com ela, né? Existia mais pessoas com ela e também tinham muitas pessoas que estavam com Jesus. Se a gente pegar o começo do texto, a gente vai ver que Jesus estava sendo seguido por muitas pessoas. Então ali com certeza se aglomerou uma quantidade enorme de pessoas. Pessoas que estavam acompanhando o enterro, pessoas que estavam passando por ali e viram que estava o movimento que estava acontecendo, e também todas as pessoas que já estavam seguindo Jesus, que obviamente pararam ali junto com Jesus e também ficaram compadecidos com a situação daquela mulher, ou ficaram também curiosos o que será que Jesus vai fazer. E ali Jesus ele tem uma atitude, depois de se aproximar dela e ter esse cuidado com ela, né? Ele chega primeiro para a pessoa que ele sabe que é a pessoa que está mais sofrendo. Ele chega até ela e fala, não chore. Então primeiro ele vai ter esse contato com a pessoa que está sofrendo. E isso é muito bom para nós, porque às vezes a gente está sofrendo e as pessoas não têm esse mesmo cuidado, né? De chegar e às vezes a pessoa se compadece com a situação, mas não tem essa atenção com a pessoa que está sofrendo. Que no caso ali, Jesus ele vai direto na pessoa que estava sofrendo. Claro, mais pessoas poderiam estar sofrendo com ela, mas Jesus sabe quem mais está ali, quem mais está sofrendo ali no caso, e quem com certeza teria ali muitos dos seus sonhos, se não todos os seus sonhos, frustrados a partir daquele momento. Então Jesus ele tem aquele primeiro cuidado que é direto com a viúva, direto com a viúva que no caso ali também estava enterrando o seu filho. Então ele tem esse primeiro cuidado. Segundo, é que Jesus ele faz algo com certeza diferente do que todos os que já estavam com ela fizeram. Se a gente parar para pensar, né, todas as pessoas que falaram com ela antes de Jesus, com certeza eles tentaram fazer ela se conformar, né, com aquele momento, né, com aquela situação. E muitas vezes, quando a gente começa a enterrar quando a gente começa a desistir dos nossos sonhos, quando a gente começa a enterrar os nossos sonhos, a gente também começa a querer se conformar com o fato de que os nossos sonhos não serão realizados. A gente começa a querer se conformar com o fato de que não adianta querer persistir, não adianta querer continuar sonhando, e aí a gente começa a se acomodar nessa ideia de que é melhor esquecer, de que é melhor desistir, de que é melhor deixar para lá. Então, com certeza as pessoas que já tinham falado com essa mulher estavam levando ela para essa ideia, né? Eu tô aqui, tô sofrendo com você, mas entenda, se conforme, a sua vida. Claro que não usaram essa palavra, mas na cabeça deles, eles com certeza pensaram, sua vida acabou mesmo, né? Já era viúva e agora você perde o seu único filho, né? Hoje já seria uma situação extremamente difícil para qualquer mulher que já estava viúva e perde o seu único filho. Há 2000 anos atrás, na época de Jesus, essa situação era 1000 vezes pior, porque uma mulher viúva ela já era uma pessoa rejeitada, né? Muito pela própria sociedade, ela já era rejeitada pelo fato de ser viúva, já era discriminada pelo fato de ser viúva. Perdendo ainda o seu único filho, a situação dela ia piorar ainda mais, né? Além dela não ter mais sonhos com a família, com o filho, ela ainda ia ter que sofrer com a ideia de que ela provavelmente ia ficar sozinha mesmo, sem amigos, sem ninguém, porque as pessoas automaticamente iriam começar a desprezá-la, iriam começar a deixá-la de lado. E ali então ela começa a desistir da sua vida, a desistir de tudo que ela sonhou, o que ela pensou para a vida dela. Mas Jesus mostra que quando ele chega na vida de alguém,
tem uma diferença total da forma com que ele trabalha com as nossas vidas do jeito que as outras pessoas trabalham. Jesus chega até ela e fala assim: mude seus pensamentos, não chore, né? Quando Jesus chega para ela e fala não chore, ele já está querendo dizer: sua vida ela vai mudar, sua vida ela vai ser transformada. Você estava indo enterrar os seus sonhos e eu venho para te dizer que você não deve enterrar os seus sonhos. Eu vou ressuscitar os seus sonhos, né? Mais do que um texto em que nós vemos Cristo ressuscitando um filho para uma mãe, nós podemos entender que Cristo está nos ensinando que muitas vezes nós estamos enterrando os nossos sonhos, nós estamos desistindo da nossa vida, mas Cristo chega na nossa vida. Primeiro ele olha para nós, ele olha para mim, ele olha para você, assim como olhou para ela, e diz para cada um de nós: não chore, não chore, porque você pode estar indo enterrar os seus sonhos, você pode ter desistido da sua vida, mas eu vim para ressuscitar os seus sonhos. Eu vim para que você possa acreditar novamente na sua vida, né? E a sua vida ela pode ser diferente, a sua vida pode ser transformada se você permitir que eu faça parte dela. Porque Jesus chega e fala para ela: não chore. Depois Jesus chega e ele toca no caixão. É uma sinalização de que ele queria que eles parassem o que eles estavam fazendo. E para que eles fizessem isso, para que ela permitisse que isso acontecesse, teve que haver uma autorização dela. Eles não parariam o cortejo a não ser que ela autorizasse. Então, quando Jesus toca no caixão, como nós vimos aqui, né, que Jesus toca o caixão, e então, aqui ó, versículo 14, chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam, né? Então, aqui vem uma sinalização para a nossa vida. Quando Jesus chega na nossa vida, primeiro ele vem e nos dá a atenção, ele nos dá uma direção. No caso, para ela foi não chore. Depois ele quer participar da nossa vida, então ele vem e toca. Ele chegou e tocou no sonho dela que havia morrido, né? No caixão do filho dela, que representa os nossos sonhos, né? Que muitas vezes nós estamos indo enterrar também. Então Cristo ele toca no caixão, e tocando no caixão ele está pedindo permissão para participar da nossa vida. Então ela dá a permissão, tanto é que eles param o cortejo. Dada essa permissão, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir a porta eu entro, né? Então dada essa permissão, porque Jesus não é intruso, mas ele está pronto a participar das nossas vidas, né? E, em primeiro lugar, para mudar, para transformar a nossa vida, para ressuscitar os nossos sonhos. Então, dada aquela permissão ali, quando eles param, Jesus então ele entra com um milagre, né? Ele chega para o jovem, para o filho dela, e fala: eu te ordeno, levanta. Né? E imediatamente ele ressuscita, imediatamente ele volta à vida. E diz que ele se senta e começa a falar, começa a conversar. Então, ali Cristo, ele ressuscita o filho dela, que também nós podemos entender que ele está ali ressuscitando ela, né? Não apenas ressuscitando o filho dela, mas ele na verdade também está ressuscitando a mãe, está ressuscitando ela. Porque quando Cristo ressuscita o filho dela, ele automaticamente está ressuscitando a mãe, né? Porque a mãe, imaginem comigo, quando uma mãe perde um filho, né, a gente sabe que a ordem natural é que os filhos enterrem os pais, né? Agora, quando os pais enterram os filhos, eles morrem junto, né? Quando os filhos enterram os pais, parte dos filhos
morre também, né? Mas ainda entendemos que está seguindo uma ordem natural, né? Que é realmente dos filhos enterrarem os seus pais. Agora, quando os pais enterram os seus filhos, eles morrem junto, porque não é uma ordem natural das coisas, né? Não é algo que os pais conseguem assimilar. Porque para eles, para os pais, obviamente, sempre entende, eu tenho que ir primeiro, depois os meus filhos ficam para irem depois. Então ali ela estava indo enterrar o filho, mas ela estava indo se enterrar também, né? Não literalmente, é óbvio, mas a sua vida tinha acabado. No momento em que seu filho morreu, a sua própria vida tinha acabado. Então, quando Cristo ressuscita o filho dela, ele também ressuscita ela. Ele também está ressuscitando a mãe, né? A viúva. Porque ali ele está trazendo ela de volta para uma vida. Ela pode acreditar que a vida dela vai continuar. Com certeza não era algo que ela estava pensando antes. Enquanto ela levava o filho para o túmulo, né, para ser enterrado, ela com certeza estava pensando que a vida dela havia acabado, que ela não tinha mais uma vida para viver, que ela não tinha mais sonhos para sonhar, enfim, que a vida dela tinha acabado. Então Cristo vai, ressuscita o filho dela e ele automaticamente ressuscita ela, porque a vida dela voltou a ter sentido. Então os sonhos dela foram ressuscitados, a vida dela foi renovada, foi restaurada e ela pode voltar a sonhar e voltar a ter planos, a imaginar como pode ser a vida dela daí para frente, né? Então, da mesma forma, Cristo ele age com as nossas vidas, né? Muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias nas nossas vidas, com perdas na nossa vida, e que nós pensamos assim como ela, que a nossa vida acabou e que os nossos sonhos já eram e que a gente deve então desistir, né, dos nossos sonhos, enterrar os nossos sonhos e muitas vezes nos conformar com essa situação. Mas Jesus chega na nossa vida e a primeira coisa que ele diz é: não se conforme com essa situação. Por mais que muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, eles querem, muitas vezes não é nem com má intenção, é com boa intenção, mas querem muitas vezes nos ajudar, entre aspas, né? Dizendo, é assim mesmo, não tem o que fazer, né? E Jesus, ele chega na nossa vida e ele faz completamente diferente. Ele diz assim, não desista. Não desista dos seus sonhos, não enterre os seus sonhos, né? Não enterre a sua esperança. Continue tendo esperança. Eu vim para que você tenha esperança. Então eu venho ressuscitar os seus sonhos, eu venho renovar a sua vida, eu venho trazer a sua vida de volta. Se, em primeiro lugar, você me ouvir, porque eu chego e eu falo com você, né? Assim como Jesus chegou e falou, não chore, chegou nela e falou com ela. Depois ele vai participar, ele vai querer participar da vida dela, assim como da nossa vida também. Jesus primeiro ele se chega até nós e fala, não chore. Segundo, ele, assim como ele fez, né, ele tocou no caixão, ele toca também nos nossos sonhos, que muitas vezes nós estamos enterrando, muitas vezes nós estamos desistindo, e ele fala, ó, se você parar, eu vou eu vou ressuscitar os seus sonhos, mas você precisa parar, porque você está indo numa direção de morte, né? Você está indo numa direção que é para enterrar os seus sonhos, e enterrando os seus sonhos você está também enterrando a sua vida, porque você está desistindo das coisas. Então, quando Cristo toca é para que a gente possa parar, né? Para que Ele possa agir, para que Ele possa transformar a nossa situação, Ele possa transformar, como a própria palavra diz, né, possa transformar as nossas lágrimas em riso, né, a nossa tristeza em alegria,
a que ele possa transformar a morte em vida, né? Então Cristo ele chega, ele transforma a nossa vida, desde que, é claro, a gente entenda os sinais de Cristo, né? O sinal que ele deu para parar. Olha, a direção que você está indo é a direção a direção de morte, você está indo enterrar. E não é isso que eu tenho para sua vida. Eu não quero que você enterre os seus sonhos, eu não quero que você enterre a sua esperança. Eu quero que você renove os seus sonhos, eu quero que você renove a sua esperança. Se você parar e permitir que eu faça parte da sua vida, se você permitir que eu ande junto com você. Ela parou. Cristo fez o milagre, Cristo ressuscitou o filho dela, ressuscitou os sonhos dela, ressuscitou a esperança dela, ressuscitou o vigor dela, enfim, ele deu uma vida nova para ela, ele transformou a vida dela. Como? Entrando na vida dela, né? Porque ele é vida. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Cristo, quando ele entra na vida dela, ele entra trazendo aquilo que ele é. Ele é vida e ele traz vida para ela novamente. Ele ressuscita o filho dela e, simbolicamente para nós, né, ele ressuscita os nossos sonhos. Ressuscitou para ela não só o filho, mas os sonhos e a vida dela. Cristo vem para ressuscitar aquilo que morreu em nós, né? Cristo vem para trazer vida àquilo que morreu em nós. Cristo vem para trazer de volta os nossos sonhos, a nossa esperança e a nossa vida. Desde que nós possamos parar para ouvi-lo, possamos parar o caminho que nós estamos seguindo, porque Cristo vem para nos dizer: não é por aí, não é por aí, porque se você continuar caminhando nessa direção, você vai continuar caminhando para um enterro, né? Você vai continuar caminhando para uma vida de desistência, para uma vida sem esperança, para uma vida sem amor. E eu quero que você pare, eu quero que você me escute, eu quero que você receba o meu toque e eu quero que você mude a direção da sua vida. Amém? Que assim seja com cada um de nós, que nós possamos nos atentar à voz do Senhor, que nós possamos nos atentar ao toque de Cristo que nos manda parar, para que a gente possa receber dele a vida que vem dele e ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar a nossa vida, para que a gente possa ter essa vida em Cristo, que a vida de Cristo seja em nós a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos.